Boa noite. Vi. Ana. Boa noite. Eu já falei, gente, que eu não reconheço todos os nomes. Então, por isso eu não vou ficar falando todos os nomes, mas sintam-se abraçados. Boa noite. Boa noite, Carlos. Ai, que emoção, né? É uma grande emoção. Vamos dar mais uns minutinhos, como é de praxe. E vamos que vamos. Boa noite, Silvinha. Hoje, mais do que nunca, preciso das vibrações positivas de todos. Todos. Vai dar tudo certo? A internet há de colaborar, não é? Joaninha, meu amor. Saudade. Oi, Mônica. Eu falo para o meu marido que o nosso sobrenome é forte, né? É o Midon para cá, Midon para tudo quanto é lado. Boa noite, Selminha. Andréia, saudade. Aliás, né, gente? Saudade a gente sente, é inevitável. Mas uma coisa que eu tenho aprendido nesses anos... Oi, Lúcia. De psicografia, quando a gente fala de saudades a gente só sente do que foi bom, né? Ou do que é bom. Então, que bom que a gente sente saudades uns dos outros. Rô, minha gêmea. Bem-vinda, Rô. Solange. Ruth, você fez escola de médiuns comigo, né? Nossa turma boa, né? Só gente boa naquela turma. Thaís, que bom te ver. Eu também amo você, gêmea. Amo muito. Virinha, Elvira. Elô. E é isso, gente. Vamos que vamos. Hoje, uma noite calorenta, mas será de muito aprendizado para mim e para vocês. Que assim seja, né? Bom, eu vou começar a dar os avisos da semana. E, em primeiro lugar, nós queremos agradecer imensamente a todos que prestigiaram a nossa comemoração de 45 anos. E como disse a Soraya, somos uma casa de amor. Nunca ficou tão evidente este amor, porque os desafios que aconteceram, né, com relação à transmissão, nos mostraram o quanto somos flexíveis e resilientes, Cláudia. E o quanto cada um pode se doar em vibrações. E isso é verdade, porque nós estávamos lá, vai dar certo, tudo bem, o som tá ruim, não tá dando para ver direito, mas não faz mal, a gente estava lá. E isso que é mais legal, isso que é mais bonito. Então, com todas essas vibrações, a nossa comemoração aconteceu. Porque vocês já fizeram festa em casa? Sempre não acontece alguma coisa que tira a gente um pouquinho do sério? Mas não faz mal, no fim a festa aconteceu. Que coisa mais linda, né? Quanta emoção. Então, nosso profundo agradecimento a cada um de vocês que estiveram ali vibrando, torcendo, se emocionando. E, em primeiro lugar, a Jesus, né? A Jesus por nos permitir viver um dia de tantas alegrias e emoção. Porque eu vou confessar a vocês, eu comecei a me emocionar já no sábado. Por um motivo aí da vida, eu me estressei, eu comecei a ficar meio, sabe assim? E aí, quando eu fico meio assim, eu vou lá no vídeo comemorativo de 41 anos do nosso centro. E aí tem a mensagem da dona Marlene e tal, aquele belo puxão de orelha, né? Não desista, vá, lute. E é isso que eu faço sempre, eu vou lá e assisto, né? E aí
veio a live maravilhosa da Cris, aquela emoção toda, e aí ela fala que às 11 horas iam soltar um vídeo. Adivinha qual vídeo? Esse. E pela primeira vez, nesses 6 meses, com a graça de Deus, eu chorei gostoso. Eu chorei gostoso, acho que um choro que estava tão preso, que me fez tão bem, mas me fez tão bem, e eu acho que eu estou em comemoração até agora. Me fez muito, muito bem. E é isso, então, muito obrigado, Caminho da Luz, por esses 45 anos nos orientando, nos dando o rumo a seguir. Muito bem, continuamos com os nossos plantões lá no Caminho da Luz, de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas e sábados das 9 às 15. Para que esse plantão? Se você é associado da nossa casa de oração, do nosso lar e quiser fazer os seus acertos, é o momento. Se você é sócio do Clube do Livro e já pagou, tem seus comprovantes, vá lá retirar seus livros. E se você não acertou ainda o Clube do Livro e quiser fazer isso na hora, ótimo, você pode fazer também e retirar seus livros. E se porventura você quiser se associar a nossa casa de oração, as nossas obras sociais, também é um momento. Então, de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas e no sábado, das 9 às 15 horas. E você pode adquirir também a nossa camiseta comemorativa. Mas eu já vi a Cris falando em outras lives aí que não tem ainda, não tá com todas as numerações. Então pode ser que o tamanho fofa e o tamanho fofo esteja em falta, né? Mas olha aí a Cris falando. E últimas camisetas e máscaras. Será que eu vou ficar sem minha máscara? Porque eu ainda não consegui ir lá comprar a minha máscara. Eu moro na Zona Norte, né, gente? Então, quando eu fui pegar a minha camiseta, não tinha ainda a máscara. Mas vai ter nova edição, né? E se Deus quiser, né, Cris? Se Ele quer. Então é isso, gente. E é uma oportunidade também de você ir lá na nossa casa de oração, passar pelas portas azuis e sentir essa energia que a gente tanto sente saudades. Falta, às vezes é uma palavra como se estivesse longe, né? Mas a nossa casa de oração não está longe de nós, não. Está aqui, né? E outra coisa, nós já voltamos também a receber doações para o Mercalar. Mas essa semana, por estarmos ainda readequando o espaço, as doações podem ser entregues lá no A Caminho da Luz durante os plantões de segunda a sábado. Assim, com a reabertura, estaremos preparados com as coisas que você tiver doado. Lembre, roupas masculinas, femininas, infantis, brinquedos, utensílios domésticos, utensílios de cozinha, por favor, tudo em bom estado, certo? E não aceitamos móveis, tá, gente? Outra coisa importante, nos ajude a divulgar as nossas lives, que acontecem de segunda a domingo, de segunda a sexta-feira, às 19h30. Terça-feira à tarde, às 14 horas, e sábados e domingos, às 10 horas da manhã. Porque quem de nós não está necessitado de uma palavra de incentivo, de uma palavra de amor? E como foi o nosso encontro espírita, né? O Evangelho Sem Fronteiras, nós precisamos divulgar o Evangelho de Jesus, sair das paredes de cimento para abraçar muitos e muitos corações. Então, convide seus amigos a participar conosco deste momento que é de assistência espiritual para muitos que aqui estão e de sustentação para nós trabalhadores. É muito importante. E outra coisa, nós trabalhadores e também os alunos precisamos participar dos estudos virtuais.
estão acontecendo, procurem seus dirigentes de turma ou dirigentes de trabalho, se você ainda não está participando, para ver como que você participa. É muito, muito bom. Precisamos, lembra do Evangelho? Espíritas, amai-vos e instruir-vos. Então, não tem jeito, né, gente? E outra coisa, retomamos também com a campanha de arrecadação de alimentos e itens de higiene e limpeza para os nossos abrigos. Mas aí você veja lá nas redes sociais as necessidades do momento, porque a sua ajuda vai fazer toda a diferença nas nossas unidades. E essas doações devem ser entregues na rua Managé 78, das 10 às 14 horas, de segunda a sexta-feira. Na rua Managé 78, das 10 às 14 horas, segunda a sexta-feira. Nas nossas redes sociais também estão disponíveis os dados bancários para quem puder fazer doações, tanto para o nosso lar ou para o A Caminho da Luz. Nós sabemos que todos nós estamos passando por momentos difíceis, mas qualquer ajuda é sempre bem-vinda. Então, por favor, só pedimos que esses depósitos, essas transferências sejam identificadas para o nosso controle. Gente, não me pergunte o que é esse negócio de identificar, porque eu não sei. Mas acho que é para constar o nome de quem fez o depósito, certo? E é isso, gente. Eu vou colocar agora uma música para a gente ir serenando os nossos corações. E eu queria abrir um parênteses, né? Porque eu não consigo, eu não sou Vanessa, eu não sou a Rosa que consegue interagir com vocês. E hoje seria bem legal interagir, mas eu não consigo ler o que vocês estão escrevendo, salvo raríssimas exceções, e falar e não me perder. Então, eu sinto muito por isso, mas eu não consigo fazer como a Rosa e a Vanessa, né? Que é muito legal, mas eu realmente não consigo, tá? Então vamos serenando os nossos corações e vou colocar uma música e assim a gente vai dando início aos nossos trabalhos desta quarta-feira cheia de calor humano também. E assim, nesse momento, nós vamos fechando os nossos olhos e abrindo as portas do nosso coração.
vamos nos sentindo naquele imenso salão, recebendo toda aquela energia, toda aquela luz, toda aquela paz. E assim vamos interiorizando em nossos corações essa paz, esse lenitivo para que possamos prosseguir nos caminhos da vida. Mestre Jesus, nos abençoe nessa noite, na nossa trajetória, na nossa caminhada, e te peço, Pai, que me auxilie na fala desta noite, para que assim eu possa transmitir a esses irmãos palavras de amor, de consolo e de esperança. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite mais uma vez, boa noite a todos, sejam bem-vindos em nome do Centro Espírita Caminho da Luz, a nossa casa de oração, porque a nossa casa de oração está em mim, está em você e está em nós. Vamos lá, gente, tarefa árdua hoje, mas vamos que vamos. O tema de hoje é... Aí vocês vão entender por que eu tô desse jeito, né? A saúde física depende da saúde mental e a saúde mental depende da saúde espiritual. E aí, falando tanto de saúde, vamos ver o que a Organização Mundial da Saúde fala o que é saúde. É um estado de completo bem-estar físico, mental e social. E não apenas a ausência de doenças. Eu não sei se esclareceu ou se complicou. Porque aqui na Organização Mundial de Saúde está falando que ter saúde não quer dizer se ver livre de doenças. E aí, esse tema está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos. E num item que fala assim, cuidar do corpo e do espírito. E aí, vamos por partes. Aqui está falando da saúde física. Nós precisamos dessa máquina perfeita para quê? Para que possamos desempenhar a tarefa que nós escolhemos para trilhar nesta encarnação. Ou seja, nós precisamos cuidar desse aparelho maravilhoso que é o nosso corpo físico para que possamos desempenhar essas tarefas. E o que nós fazemos com o nosso corpo que é tão prejudicial? Todos os excessos. Eu não vou começar a enumerar os excessos, porque senão, né, tem excesso pra caramba. Então, todos os excessos que nós cometemos com relação ao nosso corpo, nós vamos, uma hora, ter que responder por isso. E às vezes, ou quase sempre, nós espíritas temos o péssimo hábito, quando não temos um pouquinho de conhecimento das coisas e da bondade infinita de Deus, que isso fala até no livro Dores da Alma, pelo Espírito Hamed, fala que às vezes nós buscamos álibis reencarnatórios. Ou seja, às vezes temos alguma doença física provocada pelos nossos excessos, ou seja, a nossa condição de livre arbítrio nos convida a esses excessos. Então, esses álibis reencarnatórios que ele fala, ou seja, são desculpas que nós vamos buscar para justificar as nossas escolhas e automaticamente justificar as nossas doenças. Doenças físicas. Lógico, tem alguma coisa de uma doença kármica, um processo kármico? Tem, como a Marileide falou na terça-feira à tarde, sobre como funciona, né, as curas dentro do centro espírita, né? E existe sim um processo kármico, até
físico, onde nós precisamos passar por algumas dificuldades ou limitações físicas para que possamos conseguir cumprir a nossa trajetória reencarnatória ou a nossa encarnação nesta existência. Mas aí, quando eu vi assim, saúde física, então saúde física é isso. A gente tem que tomar cuidado com as nossas escolhas, a gente tem que cuidar do nosso corpo como um presente. O nosso corpo é um presente. Eu costumo brincar que a próxima vez eu vou escolher um melhorzinho, né? Escolher um mais fofo. Mas tudo bem, é escolha, não é escolha? É escolha, eu posso mudar isso, né? Eu posso mudar isso. Então tá nas minhas mãos mudar aquilo que eu posso mudar. Sem neuras, né, gente? Sem neuras. E sem modismos, porque senão a gente também fica meio piradinho. Aí quando ele fala de doença física, saúde física, né? Então é isso. A gente tem que cuidar do nosso corpo. Aí depois ele fala assim, olha, a saúde física depende da saúde mental. Então quer dizer que eu não sou só o meu corpo, eu sou o que eu penso? Eu sou o que eu penso? Isso é uma pergunta. Aí, quando eu vi saúde mental, eu falei, quem pode me auxiliar dos espíritos iluminados com relação a isso? Aí só me veio um espírito, entre tantos, lógico, mas veio um em especial, a minha mente, que é Joana de Ângeles. Joana de Ângeles cuidou e ainda cuida de nós com a sua literatura de uma maneira tão bonita e tão clara. E no livro Homem Integral, ela diz assim: em razão disso, podemos dizer que somente há doenças porque há doentes. Isto é, a doença é um efeito de distúrbios profundos no campo da energia pensante ou espírito. Então, o que a gente pode tirar disso? Quer dizer que tudo que eu pensar, tudo que eu projetar na minha mente tem efeito no meu corpo físico? Sim. Quando a gente fala em doença física, o que vocês acham que adoeceu primeiro? A nossa alma ou o nosso corpo? O nosso corpo adoece e adoece a alma? Ou será que a alma adoece e depois reflete no corpo físico? É exatamente isso. Primeiro adoecemos a nossa alma e depois vai ter reflexos no nosso corpo físico. Joana de Ângeles ainda fala muito mais com relação a isso. E ela fala no livro Desperte e Seja Feliz que o corpo humano é laboratório de gigantescas possibilidades, sempre suscetível de autodesarranjar-se ou recompor-se, conforme as vibrações emitidas pela mente. É aquilo, né, gente? Eu odeio escutar isso, eu acho que é horrível falar para o outro também. Então, certas coisas só dependem única e exclusivamente de quem? Da gente, né? Então, muito cuidado com aquilo que nós pensamos e com aquilo que nós vamos emitir para quem? Para o nosso corpo físico. Porque com o passar do tempo, não tem jeito, né? O nosso corpo sofre a vocês entenderam, né? Deu trava-língua aqui. A deteriorização do próprio corpo. Porque esse corpo é o quê? Matéria. Mas, como Joana fala, que nós temos a possibilidade de nos recompor. Ou seja, se nós mudarmos a sintonia mental, nós podemos melhorar o funcionamento do nosso corpo? Será que nós podemos melhorar os sintomas ou a doença física? Podemos sim, porque nós somos dotados de energia vital. E a gente precisa tomar muito cuidado como nós estamos utilizando-as para o bem ou para o mal. Mas é para o outro? Não, é para nós.
É para nós. E aí vem aquela coisa que a Marileide falou na live dela da terça-feira. Quem não assistiu, assista. É muito, muito legal. Se nós começamos a frequentar o centro, né? Porque nós estamos buscando a cura para os nossos problemas físicos. Algum problema nisso? Nenhum, muito pelo contrário. Existem as curas espirituais, existe a cirurgia espiritual. Muito bem. Ah, mas eu não me curei. O que você não curou primeiro? Você mudou a sua sintonia? Você conseguiu mudar em você a sua energia? Você se entregou àquele momento? Ou você ficou pensando, porque eu trabalho de quinta-feira à tarde, eu percebo algumas movimentações ali, né, gente? Alguém passou à minha frente. Tá na hora de ir embora porque vai chover. Tá na hora de ir embora porque senão eu vou perder o café da tarde. Porque tá na hora de eu ir conversar com a amiga. Porque tá na hora de qualquer coisa, menos de cuidar da gente. No momento que a gente para cuidar, e não tô falando que todo mundo é assim, mas existem casos assim, sim. Que a gente não se entrega àquilo de fato que nós estamos nos propondo a fazer. E aí, como que a gente quer se curar se o essencial nós não estamos trabalhando, que é o quê? Os nossos sentimentos, as nossas emoções e os nossos pensamentos. Joana bate muito nessa tecla, Joana de Ângeles, porque se nós não mudarmos a sintonia dos nossos pensamentos, nada vai para frente, nada vai para frente. E o nosso espírito residirá onde projetarmos os nossos pensamentos, alicerces vivos do bem e do mal. Por isso mesmo que já dizia Paulo, sabiamente, que pensai nas coisas que são de cima. Ou seja, nós temos sim que elevar o nosso padrão vibratório. Olha que palavra bonita, né? Padrão vibratório. O que é padrão vibratório? Eu estou com um problema físico, eu estou com uma doença, eu quero saúde para a minha vida. Algum problema nisso? Muito pelo contrário. Mas eu só penso em doença. Quando alguém vem falar que está com dor de cabeça, mas a minha enxaqueca... Nossa, quando alguém vem falar para mim que tá com dor na coluna... As minhas hérnias de disco. Alguém vem falar pra mim, mas eu tô com um problema. Mas você não sabe como que é meu refluxo. Você entendeu? Às vezes a gente não consegue competir com uma pessoa assim, porque sempre o dela vai ser mais e mais. E como que essa pessoa quer ter saúde? Lembra? As nossas doenças se iniciam na nossa alma, no ser pensante. O ser pensante, enquanto estamos encarnados, é a alma, a nossa alma. Então, na sabedoria divina, não dá para cuidar só do corpo sem cuidar da nossa mente, do nosso ser pensante, da nossa alma. Aí fala, você começou a frequentar o centro, ou independentemente disso, você começou a ter pensamentos melhores, você começou a fazer essa reformulação, e a palavra que está em moda nesta loucura que nós estamos vivendo, que é ressignificar as coisas, legal. E a parte espiritual, onde entra nisso? Onde está a tua parte espiritual? E agora eu vou fazer um parênteses. Durante toda essa loucura, quando se iniciou essa loucura, eu já falei aqui que eu tive uma pirada básica, mas uma pirada básica muito interior. Eu queria entender o que estava acontecendo comigo, porque tanto medo... Não é que mudou, né, gente? Digamos que eu só entendi algumas coisas. Eu ainda tenho medo, sim. Eu ainda estou insegura, sim. Eu ainda tenho uma interrogação bem grandinho na minha mente, no meu coração. Há dias em que tudo parece que flui melhor, mas há dias em que eu ainda fico assustada com todo esse período que nós estamos atravessando. Mas eu tenho em mim uma coisa
uma semente divina dentro do meu coração chamada fé. Fé em que eu, Cláudia, espírita convicta, eu tenho fé em Deus. E aí, como eu falei, pirei, dei uma piradinha básica, queria entender, comecei a assistir muitas lives de psiquiatras e psicólogos e eles eram unânimes em falar que todo esse processo que nós estávamos passando, aliás, estamos passando, porque nada terminou, né, gente? É bom a gente se cuidar. Era a volta para o divino. Ou seja, estava na hora, chegou o momento de nós darmos importância para o lado espiritual. E quando nós falamos espiritual, eu não estou dizendo espírita. Eu estou dizendo que nós temos que nos voltar para o divino, para o sagrado. Mas é o divino e o sagrado de cada um de nós. É a religiosidade sem religião. Ou seja, eu acredito em Deus. Eu acredito que sou uma criatura de Deus, irmã de Jesus. Um irmão lustre, lógico, né? Mas ele é meu irmão, eu acredito nisso, mas eu não tenho que obrigar o outro a pensar como eu. E aí vem a coisa da busca do sagrado e da busca do divino para cada um de nós. Há quem ache e quem acredite que a criação divina é a natureza. Ele se volta para o sagrado e para o divino através do quê? Da natureza. E aí, tudo bem. Então essa retomada para o sagrado, para o divino, é o sagrado e o divino de cada um de nós. No meu caso, e acredito que no caso de todos nós que aqui estamos, é a nossa volta para o Pai, é a nossa volta para Deus. De uma maneira doída, muito, muito, muito doída, e eu não acredito que existe um único ser sobre a face deste planeta que não tenha sentido isso. Momentos em que a incerteza nos assola, nos toma conta, mas ao mesmo tempo vem aquela força interior que fala assim, calma, vai passar, tenha fé, acredite, pratique tudo aquilo que você já aprendeu. Então, a retomada, esse convite que cada um de nós recebeu nesta loucura toda que nós estamos vivendo, é a retomada para o Pai. Então, não dá para ter a saúde física, a saúde mental, sem ter essa saúde, essa ligação, esse relacionamento com o sagrado, com o divino. E aí, me ocorre que não é fácil, né, gente? Porque eu não sei vocês, mas eu dou cada brigadinha com Deus que, olha, é que Ele é um Pai misericordioso, bom e justo. Sabe das limitações de cada um de nós. Sabe que nós estamos passando por este processo necessário, doído, mas que nós todos temos a capacidade, a força mental, física e espiritual para enfrentar. Nós não estaríamos aqui se nós não tivéssemos esta capacidade. Eu sei que por vezes estamos fragilizados, por vezes não conseguimos enxergar uma porta onde podemos adentrar, mas tudo bem, gente. Eu acho que talvez nesse período todo nós estamos nos cobrando demais. Porque, não sei quem está estudando toda a obra de André Luiz de novo. Porque... Mas eu não consigo ler. Tudo bem. Você nesse processo não está conseguindo poder de concentração. E aí, tudo bem. É um dia de cada vez. Porque se você começa a se cobrar demais, querer fazer com que o seu cérebro funcione além das tuas possibilidades, você vai adoecer. A grande maioria de nós está
doente, sim, emocionalmente e espiritualmente, porque a nossa fé, pelo menos a minha, ainda é muito, muito, muito vacilante, porque diante das dificuldades é que nós temos que dar o nosso testemunho. Lembra lá? A quem muito foi dado, muito será pedido, e nós já recebemos em abundância. Eu lembro de quando eu adentrei a primeira vez a Porta Azul e nem era aquela, era lá na Jalisco. Quantas incertezas, quantas interrogações existiam em mim, mas muita coisa ficou clara, mas muita coisa ainda precisa desacortinar ao meu olhar. Mas sem ficar o tempo todo me cobrando para ser melhor. Não dá para ser melhor toda hora, não dá para ser melhor todo o tempo. A gente tem que ir no limite que dá, porque senão a gente vai sofrer e vai sofrer consequências muito sérias, espiritualmente falando, mentalmente falando e fisicamente falando, fazendo o caminho ao contrário, o caminho oposto. Porque é assim, se espiritualmente nós não estivermos bem, olha quanta proteção que nós, trabalhadores do centro espírita, estamos tendo. Porque teoricamente, para quem é leigo, para quem não conhece, se você não trabalhar mediunicamente, você vai entrar em total perturbação. Perturbado nós somos, por isso que nós somos trabalhadores. Ponto, né? Isso vocês vão de concordar comigo, né? Mas o importante é saber que nós estamos protegidos, que nós temos que fazer o nosso melhor para nós, para que assim possamos ser este instrumento de trabalho, porque todos nós continuamos aqui trabalhando. Nós trabalhamos muito no domingo, dentro das nossas casas, vibrando para que tudo desse certo lá, com a nossa emoção, com o nosso coração. Hoje nós estamos aqui juntinhos, vibrando um pelos outros, por tantos companheiros que aqui estão pela primeira vez, perdidos pelo desespero, pela incerteza que estão vivendo, que todos nós estamos vivendo. Mas é importante nós termos a certeza de que Deus, nosso Pai, não desampara nenhum de nós. Ele está conosco todos os momentos de nossa vida. Ele nos sustenta. Ele nos dá o amparo necessário que nós tanto precisamos para superar todas essas dificuldades que nós estamos enfrentando. Mas muitos devem estar pensando, mas você não deve estar passando dificuldades financeiras? Como eu que perdi meu emprego e estou passando por imensas dificuldades? Sim, eu sou uma reclamona porque eu não tenho vergonha nessa carinha, né? Eu, graças a Deus, não posso reclamar, mas eu reclamo. Porque é natural do ser humano. Eu ainda tenho muito que aprender, que evoluir, né? Eu tenho, como cada um de nós, dentro da sua dificuldade, porque cada um de nós que aqui estamos, temos as nossas limitações e as nossas dificuldades, porque discursos bonitos, qualquer um pode fazer. É só decorar um texto, estudar um pouco, mas a verdade, a realidade é essa, é de dificuldade, é de cada dia sendo um dia, uma luta constante, onde nós temos medo, sim, onde nós temos insegurança, sim, onde nós estamos sofrendo por um ente querido que se foi, seja pelo corona, ou seja por qualquer outra doença, porque as doenças continuam, nenhuma doença cessou por causa desse vírus. Eu perdi não, né? Ele partiu no momento que tinha partido, uma pessoa muito, muito querida. E não foi de Covid. Foi de câncer de esôfago. Novo. Mas de uma espiritualidade que ele me consolava. Quando a gente tinha nossos encontros, ele me consolava. Mas eu sabia que, porque existia nele uma coisa que eu vivenciei com meu pai e que quisera eu um dia poder ter resignação. Resignação diante das dificuldades. Resignação diante da doença. O meu pai encarou a doença de uma maneira tão bonita que eu queria poder um dia encarar a minha dor de cabeça, por exemplo, com tamanha resignação que ele enfrentou a doença. Ele tinha religião? Não. Mas ele tinha fé. Ele acreditava em Deus. Ele tinha consciência também de que a doença provocada no corpo
tinha a responsabilidade dele nisso. A doença que ele poderia ter evitado nessa encarnação, mas ele se deixou levar pelo vício e aí veio a doença. Tinha todo um processo kármico, mas lembrem-se, nós podemos e temos a oportunidade de abrandar as nossas faltas. Eu costumo dizer, e quem me conhece da psicografia sabe que eu adoro o livro Céu e Inferno e o capítulo que fala... O relógio cuco está aqui apitando. Espera um pouco, relógio cuco, tem chão ainda pela frente. Que fala assim da Código Penal das Vidas Futuras. Todos nós temos atenuantes, como Joana fala, que nós temos a possibilidade de nos reerguer ou de nos afundar. Então, nesse capítulo, o Código Penal das Vidas Futuras fala que nós temos atenuantes. Depende, logicamente, de como nós encaramos e como nós vivemos e as escolhas que nós fizemos. Então, eu me apego muito aos atenuantes. Eu fiz algumas coisinhas boas nessa vida, gente. Então, mas tem muita coisa que ainda tá perdidinha. Mas se nós temos essa consciência de despertar em nós a possibilidade do reencontro ou desta ligação com o sagrado, o seu sagrado individual. O seu sagrado individual, você não precisa ser espírita para ter religiosidade. Religiosidade é muito maior do que religião. Religiosidade é um estado de graça, um estado de espírito em harmonia. É o que cada um de nós busca, é o que cada um de nós está lutando. Eu acredito muito que eu estou na luta e vocês também, para que possamos ter essa paz de espírito, porque diante de todas essas dificuldades que nós estamos enfrentando, se a gente não tiver fé, fica difícil. E como fortalecer a nossa fé diante de tantas perdas, diante de tanta dor, porque não adianta a gente falar assim, mas isso está acontecendo lá longe. Olha, estava lá longe, não estava? Na China? Eu achei que nunca ia chegar aqui, porque estava lá longe, estava longe de mim. Porque quando a gente vê as coisas na televisão, parece tudo muito longe, mas quando chega perto de nós, na nossa cara, isso tudo veio esfregar na nossa cara o quanto nós somos finitos. Eu acredito muito que isso nos assustou e muito. Porque eu, Cláudia, espírita convicta, falo, não tenho medo da morte, porque eu sei que a vida continua. Mas, será que eu sei para onde eu vou? Será que eu vou estar num lugar legal? Né? Será que tudo que eu fiz, né, de bom ou de ruim, vai ter um peso bom? E aí, deu um assusta em todos nós. Esfregou na cara de cada um de nós que essa doença, né, esse vírus, é o vírus da solidão, que nos isolou em nossas casas, que isolou nossos entes queridos em hospitais, que nos isolou em quartos, que nos isolou até de dar o último adeus, porque é de praxe, é de costume. E quem não vive de fato o luto sofre e sofre muito. E esse vírus veio nos mostrar que nós somos sozinhos numa grande comunidade e que nós tivemos que nos aprisionar, eu acredito, numa casinha muito difícil de lidar, que é a casinha do eu. Essa casinha perfeita, mas tão conflitante, tão difícil de lidar. Mas nós temos o emissário de Deus, o enviado de Deus, o nosso irmão ilustre, que veio nos mostrar o caminho a seguir. Um caminho árduo de renúncia, de amor, de benevolência para com todos. Um dia nós vamos aprender o que é isso, mas é importante que cada um de nós dê o passo,
o primeiro passo, para que assim possamos viver de uma maneira integral, como Joana fala, o homem integral, porque nós somos uma coisa só, onde tem que estar unido o nosso corpo físico, a nossa saúde mental e a nossa saúde espiritual. Cabe a cada um de nós cuidar desta casinha perfeita que é este presente que Deus nos deu. Nós temos inúmeras possibilidades e tenho plena convicção, porque eu não vou dar receitas para ninguém. Você segue esse caminho, porque esse caminho é bom para mim. Cada um vai buscar o que é o caminho melhor para si mesmo. Sem se autotorturar, gente. Vamos ter mais compaixão para conosco. O Evangelho nos ensina que nós temos sim que amar o próximo. E toda essa loucura que nós estamos vivendo, quando nos obriga a usar essa máscara, neste calor que está, é autocuidado, mas também é uma demonstração de amor ao próximo. Onde eu vejo, eu vou ter que fazer um parênteses, eu tenho uma raivinha quando eu vejo a criatura com a máscara aqui na mão, em todo lugar, menos onde tem que pôr. Eu acredito que é falta de auto-amor e amor ao próximo, porque ele não está se cuidando e também não está cuidando de mim. Eu fico com um pouquinho de raivinha, sabe? Porque eu sou humana. Eu não sei vocês. Talvez vocês iam falar que esse ser precisa de oração. Mas eu tenho vontade de esganar a criaturinha, porque sou eu, né? Eu não sou uma pessoa evoluída, eu não sou essa pessoa. Mas eu sou a pessoa possível. A possível hoje. É isso que nós temos que fazer conosco. Ser a pessoa possível hoje. Para que assim... parar de se autotorturar e saber que todos os sentimentos que nós estamos vivendo hoje, porque a gente é capaz de ir do amor ao ódio em segundos, não é? Mas todos os sentimentos, as emoções que nós estamos sentindo neste momento tão conflitante é extremamente natural. É extremamente importante nós pararmos de se cobrar demais, porque senão a gente vai sofrer e vai dar um desarranjo que depois vai ficar um pouquinho mais difícil para arrumar. Mas e daí? Para isso que existem os profissionais para cuidar da nossa cacholinha e do nosso coraçãozinho. Quando a gente sabe que precisa de ajuda, a gente tem que pedir ajuda. Chega de ter preconceito que psiquiatra não é para louco e nem tampouco psicólogo para quem não tem o que fazer. Quem precisa de ajuda, precisa pedir ajuda e não atrapalhar. Atrapalhar quem? A si próprio. A gente precisa ter coragem de falar, olha, eu tô frágil, eu tô carente. Eu tô carente, né? Eu tô carente porque é uma incerteza, é uma insegurança total, ampla e restrita. Mas a fé me consola, a fé me conforta, a fé me dá forças para estar hoje, nesta quarta-feira, falando isso para vocês. Que eu tinha preparado tanta coisa e falei outras coisas completamente diferentes. Deixei o coração falar. Espero ter tocado e ajudado alguém. Me ajudou. A primeira a escutar, quando a Soraya me falou, eu falei que eu ia tacar esses fones bem no meu ouvido, que era para eu entender. Porque por vezes, quando a gente fala de reforma íntima, a gente acha que a gente tem que demolir tudo e recomeçar. Não é assim, porque senão parece uma coisa inatingível. Não, é aos pouquinhos. Não tem que quebrar tudo, se autodemolir para recomeçar. Não. É um pouquinho de cada vez. É perceber em você aquilo que dá para mudar. Hoje, por exemplo, eu vou entregar nas mãos de Deus a saída da minha filha para o trabalho. Que Deus a proteja. Ele não me deu ela como empréstimo? Então eu estou entregando na mão dele, não jogando para ele a responsabilidade. Não. A responsabilidade está nas mãos dela, de se cuidar. Lógico, tem a responsabilidade do outro. Tem um monte de coisa, né, gente? Tem um monte de coisa. Mas eu entrego para aliviar o meu coração nas mãos de Deus. Senhor, entrego a ti a tua filha. Cuida dela naquilo que eu não puder cuidar. É o que dá para fazer, né, gente? E não é fácil. Não é. Não é mesmo. E assim, eu quero encerrar, porque eu tenho que chamar a minha companheira minha de trabalho de tantos anos para fazer as vibrações. Quando eu li esse poema,
eu não consegui ver uma casa física, mas eu vi a minha casa, a minha casinha, sabe? Essa casinha perfeita, mas tão cheia de conflitos, tão cheia de sofrimento, com tanta coisa que parece que não se encaixa e tem hora que tudo se encaixa. E eu li esse poema e eu me achei nesta casinha. Tentem encarar esse poema como sendo a sua casinha, você. Faz da tua casa uma festa. Ouve música, canta, dança. Faz da tua casa um templo. Reza, ora, medita, pede, agradece. Faz da tua casa uma escola. Lê, escreve, desenha, pinta, estuda. Aprende, ensina. Faz da tua casa uma loja. Limpa, arruma, organiza, decora, muda de lugar. Separa para doar. Faz da tua casa um restaurante. Cozinha, prova, cria, cultive, plante. Enfim, faz da tua casa um local criativo de amor. Cora Coralina. Que Deus abençoe infinitamente todos vocês. Que possamos ter mais coragem para cuidar da nossa alma, do nosso pensamento, das nossas emoções e assim cuidar do nosso corpo físico. O medo faz parte da vida. Vamos ter mais fé? Estou falando para vocês, mas estou escutando. Que Deus abençoe infinitamente cada um de vocês. Agora eu vou chamar minha companheira. Da minha companheira de longa data. Gente, eu nem vou falar de quantos anos que nós já trabalhamos juntas, mas foram muitos e muitos anos, porque os nossos filhos eram pequenininhos. E o meu bebê já tem 23 anos. O bebê dela eu não sei com quantos anos tá, mas tá conectando, gente. Tá ela aí! Aí, Beth! Você tá se vendo, Beth? Tá tudo bem? Beth? Você tá... Ih, caiu. Eu vou mandar de novo a solicitação, Beth. Gente, olha, é um momento que só Deus na causa. Mas vamos vibrando aí, gente, que internet tem lá seus desafios. E bata desafio, né? Beth, tô te chamando de novo. Internet funcione direitinho. Aí! Agora deu certo. Deixa eu só dar um Boa recado. noite, gente, Cláudia. não esqueçam da água, esqueci das de falar. águas. Com você, Beth. O evangelho foi maravilhoso. Boa noite a você, boa noite a todos. Então agora nós vamos para o encerramento. Convidamos a todos para cerrar os nossos olhos e percorrer mentalmente todo o espaço físico do nosso lar, envolvendo numa luz intensa e radiante que vai higienizando todo o ambiente, deixando claro, brilhante e levemente perfumado. Que os irmãos espirituais presentes no nosso lar, que ainda não podem nos ajudar, que sejam envoltos no nosso amor, no facho de luz e sejam levados até a nossa casa de oração, onde serão amorosamente acolhidos pelos benfeitores espirituais. Vamos mentalizar as pessoas que convivem conosco, sob o mesmo teto, também envoltas em muita luz, rogando ao Pai que a convivência seja fraterna e afável, que possamos cultivar a paciência e a indulgência e que sempre sejamos gratos por tê-los como companheiros de jornada. Fluidos luminosos são projetados sobre o alto da nossa cabeça, iluminando o nosso cérebro, atuando no nosso pensamento para que sejam lúcidos, otimistas e repletos de fé e esperança. Esses fluidos curadores nos ajudam a vencer o pânico, a depressão,
a culpa, as angústias, o medo, a insegurança e todos os pensamentos que nos afligem. Atua nos nossos sentimentos, fortalecendo o auto-perdão e o perdão ao próximo. Nosso sistema nervoso irrigado de fluidos que nos traz serenidade e bem-estar. Sentimos esses fluidos benfacejos projetados em todo o nosso organismo, nos proporcionando saúde, energia e bem-estar. Nossos frascos de água estão sendo agora fluidificados e neles estão sendo depositados os elementos necessários para o nosso refazimento da semana. Grato que estamos ao Pai da vida, vamos vibrar. Vibrar pelo nosso planeta, emitindo com a força do nosso pensamento uma luz muito intensa que envolve toda a Terra, transmitindo o nosso amor fraterno a cada irmão de humanidade, pelo nosso país e pelos seus dirigentes, que possam ser intuídos pelos espíritos de luz, que governe com sabedoria e justiça. Que o nosso amado Brasil rico seja iluminado pelo Evangelho do Cristo e que cada brasileiro se conscientize da importância do seu papel nesse processo de regeneração pela qual estamos passando. Pela nossa casa bendita, caminho da luz, que esse farol intenso e luminoso se intensifique a cada dia, alimentado pelo amor que nutrimos por esta casa de luz, que amorosamente nos acolhe sempre. Que os laços que há muito unem a família Caminho da Luz se estreite mais e mais, especialmente nesse momento de transição planetária que estamos atravessando. Pelos nossos familiares, que cada um deles seja amparado pelo Cristo Jesus e receba o que mais necessita neste momento. Que seus lares sejam protegidos e abençoados. Que permanecemos nessa sublime comunhão de almas, que nesse momento se estabeleceu nos dois planos da vida. Que assim seja, graças a Deus. E agora nós vamos realizar a oração universal, o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixe cair em novas tentações, mas livra-nos de todo o mal, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Possamos estar bem durante a semana. Muito obrigada, viu, Cláudia? Uma boa noite para você e para todos. Para você também, Beth. Se cuidem, se cuidem, se cuidem. É isso aí, vamos nos cuidar. Beijo fica todos. com Deus. Tchau, fica gente. com Deus. Tchau.